Eu acho que passa o Corinthians, porque esse sorteio, jogando a segunda em casa, aumenta a distância. O Corinthians é muito forte em casa em jogo de mata-mata. Corinthians decidindo na Neoquímica Arena depois do sorteio dos mandos. Para você, Rodrigo. Eu acho que passa o Corinthians também, que está crescendo, mas não acho que vai ser fácil, porque, como se provou ali, o Inter e a América o América é um time duro. Mesmo contra o Palmeiras, ele já causou complicações aí em mata-matas de Copa do Brasil. Normalmente eu ficaria aqui só distribuindo a bola, mas eu vou palpitar junto com vocês, tá? Vou me colocar dentro da bagunça aqui, então também vou de Corinthians, estamos unânimes aqui. Depois que eu não fizer aquele print, a gente vai quebrar a cara juntos. E o América está melhorando, né, no Campeonato Brasileiro também. A América joga hoje, inclusive, pela Sul-Americana, vai decidir a vida dele contra o Milionários, porque está numa situação muito difícil. Na Sul-Americana, só o líder passa para as oitavas. O segundo agora tem um chaveamento prévio que vai trazer os times que vêm da Libertadores dos terceiros colocados, mas precisa vencer as duas e torcer por resultados. Mas então, palpitamos todos de Corinthians nesse primeira interrogação de cima aqui que você está vendo do chaveamento. Corinthians passando. Confronto de baixo. Agora eu quero ver. Vou rodar agora, vou jogar para o Rodrigo Matos a primeira. Esse é o mais equilibrado na opinião de vocês que votaram na nossa enquete, com 43% dos votos. O choque rei, Palmeiras e São Paulo. E aí, Rodrigo Matos? Então, esse vai ser chutômetro mesmo, né? Porque eu acho que pode ir para qualquer um dos dois lados. E eu acho que ainda tem um fator, eu acho que o Dorival vai apostar muito nessa competição, o que causa uma questão ali. Ele já fez isso ano passado, gosta de Copa quando ele acha que não vai chegar no Brasileiro, então ele vai criar ali uma coisa. Mas ainda assim eu acho que eu vou de Palmeiras, porque acho até por estar engasgado do ano passado, VAR, aquela coisa toda, o Abel vai também colocar um peso nesse negócio, mas vai ser um jogo muito tenso. Eu tenho pena dos árbitros do VAR desses dois jogos. Cara, essa perspectiva que o Rodrigo trouxe, para além da pena dos árbitros, evidentemente, mas isso é uma perspectiva que eu não tinha parado para pensar, é verdade, né? Porque assim, você parar para pensar no Brasileirão, São Paulo não é candidato ao título, mas na Copa você tem chance, mata-mata pode acontecer de tudo, de repente pode estar ali no planejamento do Dorival, vou dar vida aqui na Copa do Brasil. E aí, Casão, choque rei? Não, eu acho que vai ser bem equilibrado, bem difícil, bem tenso mesmo, mas eu acho que passa o Palmeiras. Confronto equilibrado dos mais pesados e vamos assinar junto mais uma vez dos relatores. Eu também acho que vai passar o Palmeiras, mas repito as mesmas adjetivações dos nossos colegas amigos. Tensão, jogo muito equilibrado, estão decidindo muito mata-mata recentemente, mas o Palmeiras é um time mais sólido, embora em 2 jogos tudo possa acontecer, ainda mais num clássico desse tamanho. Então, desse lado da chave, fomos unânimes. Corinthians e Palmeiras fazendo uma semifinal. Já vamos continuar desse lado da chave, depois a gente fecha tudo do outro. Fechado? Vamos assim? Vamos para a semifinal agora. Palmeiras e Corinthians, o derby dos maiores da história seria aqui. Já decidiram muito jogo grande de Libertadores. Casão, você é especialista aqui. E aí, como é que é esse derby? Não, cara, vai ser equilibrado. O Palmeiras é o melhor time. O Corinthians faz um tempinho que não ganha do Palmeiras. O Palmeiras vem ganhando do Corinthians todas as partidas, mesmo na arena do Corinthians. Eu acho que é o time que mais ganhou na arena do Corinthians, se eu não me engano, é o Palmeiras. Mas, pelo outro lado, o Corinthians, na Copa do Brasil, já demonstrou que, mesmo estando oscilando, é uma equipe que tem poder de reação. Né? Eu acho que aí, dessas equipes aí, aquela que demonstrou ter poder de reação foi o Corinthians. Porque foi aquela que carregou 2-0 contra para casa e mostrou um poder de reação. Então, esse jogo aí, eu acho o Palmeiras melhor. Eu acho que vai passar o Palmeiras, porque a gente não sabe quem vai ser mando de jogo. Mas se o mando de jogo for o segundo jogo na casa do Corinthians, eu acho que muda a figura do jogo. Mas sem saber qual é o mando de jogo, eu acho que o Palmeiras passa. Palmeiras, então, seria o primeiro finalista do Casão desse lado do chaveamento de cá. Eu já vou antecipar meu voto aqui antes do Rodrigo Matos, também concordo. Acho que num possível derby Palmeiras e Corinthians, quem passaria para a decisão nesse lado do chaveamento de cá no caso, né, que eu estou do lado contrário aqui olhando para a câmera, seria o Palmeiras. E aí, já imaginou esse derby? Você acha que vai ter tensão para os árbitros e por VAR nesse eventual derby das semis, ou Rodrigo Matos? Também, né? É engraçado que o último jogo decisivo deles foi aquele do Paulista e o Luxemburgo estava do outro lado, né? Ou eu estou errado? Teve algum depois? O Luxemburgo era o técnico do Palmeiras. Decidindo? Não, foi o último.
Então, e os 2 jogos foram horrorosos, né, tecnicamente, né, assim, era que Foi eu não aquele do sei. Patrick de Paula no pênalti, né? Isso, Foi. a minha percepção é que os jogos Palmeiras e Corinthians são, em geral, não são bons jogos tecnicamente, ao contrário dos outros clássicos. Por exemplo, eu acho que o Palmeiras e São Paulo, em geral, dão bons jogos, os jogos contra o Santos são bons também, até o São Paulo e o Corinthians e Palmeiras, eu acho que fica muito truncado o jogo, é difícil sair um bom jogo, e foi o que aconteceu daquela outra vez. Então eu concordo, mas assim, se a gente pensar, o Palmeiras tem conseguido bater o Corinthians mesmo, ou pelo menos empatar, mesmo quando ele não está no ápice ali, quando ele não joga um bom jogo. O último jogo foi pelo Paulista, né? Que foi na Neoquímica. O Corinthians até jogou um jogo ok para a fase que estava, jogou melhor que o Palmeiras, e ainda assim o Palmeiras empatou o jogo, né? Foi 2-2, salvo engano, né? Mas agora no Brasileiro, acho que o Palmeiras ganhou. Acho que já teve o jogo do Brasileiro, não teve? Corinthians e Palmeiras? Sim, então, lá na Allianz Parque. pelo histórico, eu iria pelo Palmeiras, porque eu acho que consegue jogar bem e o Palmeiras tem essa característica que ele joga bem na Neoquímica, ao contrário do São Paulo, que tem essa coisa do tabu e tal, não sei o quê. Ele não tem problema de jogar lá. Assim como o Corinthians também não tem problema de jogar no Allianz, né? Já ganhou título o Corinthians lá. Exatamente. E ganhou jogos importantes. Aquele jogo do Brasileiro, que o Corinthians foi campeão, ele ganha de 1-0, enfim. Mas eu acho que eu iria pelo Palmeiras, é um time mais consolidado. Acho até que o Luxemburgo está melhorando o Corinthians. Vai ter um fator que daqui a um mês, aí você ainda está nos quebrando por isso, né, Razão? Porque Exatamente. ainda tem mais um mês, a gente não sabe como é que vai estar as Repetindo, coisas. dia 6 de junho de 2023. Tem que colocar exatamente. um outdoor assim nesses palpites depois, porque isso muda a cada semana. É o que a gente acabou de falar do São Paulo e do Flamengo, como mudou em uma semana completamente as coisas. Mas então achamos nós que chegaria o Palmeiras desse lado do chaveamento como finalista desse lado de cá. Fomos unânimes aqui. Teve mesmo no Brasileirão, o Casão tem razão, o Palmeiras venceu por 2-1 o Corinthians no Allianz Parque no primeiro turno, agora na terceira rodada, e é um clássico realmente que os mandos nem sempre ditam quem vai ser o vencedor. É muito equilibrado o histórico dos confrontos nessas novas arenas. Vamos pular para o lado de lá do chaveamento. Grêmio e Bahia. E aí, Casão? Não, eu acho que o Grêmio passa por jogar a segunda em casa. Eu acho que é um confronto complicado. O Grêmio está num bom momento, mas ele dá umas osciladinhas durante o jogo. Ele não tá oscilando no campeonato. O campeonato ele vem subindo, mas ele oscila no jogo. No domingo passado, ele arrebentou o São Paulo no primeiro tempo, depois foi arrebentado no segundo. Né? Mas por jogar a segunda em casa, eu acho que passa o Grêmio. E para ti, Rodrigo? Então, eu também vou de Grêmio, porque eu acho que tem jogado melhor que o Bahia, mas eu acho que esse confronto tem um grau de imprevisibilidade grande, no sentido de que vai que o Bahia está numa tarde boa, noite boa, né, que os jogos são à noite, mas uma noite boa ali, e o jogo do Grêmio não encaixa tanto assim, mas por conta do fator Soares e dessa fase e de ser copeiro, eu acho eu passo o Grêmio, ainda mais tendo o mando do segundo jogo. Tradição na Copa do Brasil, Luiz Soares e decidindo em casa. Também vou votar no Grêmio nesse confronto com o Bahia. E aí o outro duelo que é pesado, o segundo mais equilibrado na opinião da nossa audiência aqui no chat, votando o confronto rubro-negro, Atlético Paranaense e Flamengo. Aí é o Furacão quem decide a segunda na Arena da Baixada. E aí, Rodrigo Matos? Eu voto no Flamengo, mas assim, acho que é chutômetro que nem o Palmeiras e São Paulo, especialmente porque a gente, considerando um mês, eu estou votando no Flamengo porque eu acho que daqui a um mês o Flamengo vai estar melhor do que está hoje em dia, porque o time tem evoluído com o São Paulo. E ele estando melhor do que hoje em dia, hoje já está no estágio que ele já é um time razoavelmente superior ao Atlético Paranaense, eu acho que ele é favorito para esse confronto, mas não acho que é nem um pouco. Vai ser um jogo muito renhido ali, né? O Fernandinho é um cara que cresce muito, por exemplo, nesses jogos contra o Flamengo, marca ali pesado no meio de campo, enfim. E tem toda essa estratégia que certamente o Paulo Turra vai montar para o primeiro jogo, para ele tentar segurar o placar. O Flamengo tem tido dificuldade, às vezes, de pegar adversários muito fechados, e tem ido bem quando os outros adversários se lançam. Então, isso vai ser algo que o São Paulo vai ter que resolver até lá. Mas ainda assim eu iria no Flamengo, mas eu acho que é tipo Palmeiras e São Paulo. É chutômetro, digamos assim.
Confronto equilibrado, Casão. Sim, super equilibrado. Eu vou também no Flamengo por chute, porque eu acho que não dá para eu dizer com toda segurança que esse time vai passar, ou que eu acho que esse time... Aí a diferença do mando de jogo, ela não pesa tanto, porque esses dois times fazem jogos iguais no Maracanã e fazem jogos iguais na Arena da Baixada. Mas eu vou de Flamengo. Aqui é 100% chutômetro, é totalmente palpite da nossa parte, a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer, porque se a gente soubesse, né, a gente já teria poderes especiais, não estaríamos como jornalistas, já seríamos um outro patamar de seres humanos, na verdade super-heróis teria que ser para poder prever o futuro. Eu vou chutar Flamengo também, pelo momento de hoje, a fotografia de agora, a gente está vendo de duas boas atuações do Flamengo contra o Fluminense na Copa do Brasil e contra o Vasco, um atropelo, primeiro tempo 4-0, lembrando que hoje é dia 6 de junho. Então ficariam Grêmio e Flamengo nessa hipotética semifinal do nosso palpitão aqui do All Sport. Repetindo, mais uma vez, um confronto que já foi de Libertadores em semifinal, Rodrigo Matos. E aí? E foi final de Copa do Brasil, né? Que o Grêmio ganhou do Flamengo em 98, se a minha memória não é final da década de 90, agora eu posso estar errando o ano aqui, mas que vai para o Maracanã e o Grêmio empata o jogo no final e ganha a Copa do Brasil, bem no estilo copeiro do Grêmio. Mas eu acho que semifinal com o Flamengo, com o Renato no banco do Grêmio, deve causar um certo calafrio para o Renato. A lembrança ali do que aconteceu em 2019, ainda um técnico estrangeiro do outro lado. Eu acho o Flamengo favorito aí contra o Grêmio, mas, de novo, né? A gente vai ter que ver como é que os dois times... Porque os dois times... O Grêmio não teve um início de ano, apesar do título e tal, ele não teve um início do ano incrível, né? Ele estava se encontrando, tanto que o Renato estava sob certa crítica lá. Ele engatou agora no Brasileiro e começou a jogar bem também na Copa do Brasil. Eu acho que seria bem equilibrado, mas eu acho que o Flamengo tem maiores valores individuais aí, e isso pesa aí em determinados jogos. Principalmente foi 97, foi 97 a final que você estava 97, eu errei. Eu estava nesse jogo do 2-2 aí o gol do... Agora, não sei se é Carlos Miguel que faz Carlos Miguel. Carlos Miguel faz o segundo gol, que era o meia do Grêmio, né? Exatamente. Nosso Thiago Braga aqui da produção também confirma, é o Carlos Miguel. Então ficou a final do Rodrigo Matos, Palmeiras de um lado, Flamengo do outro, no chaveamento hipotético do palpitão. E aí, Casão, para você, Flamengo e Grêmio nesse suposto confronto? Eu vou também de Flamengo. É um confronto histórico, é um confronto que decidiu muitas coisas já, até pouco tempo atrás, mas nós temos que ver que o Grêmio está em formação. O Grêmio veio da Série B agora. O Grêmio estava na Série B, ele subiu para o Campeonato Brasileiro. Tem uma diferença aí em trombar com uma das melhores equipes da América do Sul, né? Então, eu acho o time do Grêmio bom, eu gosto do Renato como treinador, eu estou assistindo os jogos do Grêmio, eu gosto de ver o Suárez jogar, mas eu acho que o Flamengo daqui 1 mês, 2 meses, sei lá, 3 meses, vai estar num ponto... vai estar num ponto que o adversário do Flamengo vai ser o Palmeiras, entendeu? É isso que... É isso, cara. Se você for analisar sem torcer para ninguém e olhar os últimos 2 anos, os últimos 4 anos, você vai falar, quem é a final? Flamengo e Palmeiras. Se tivesse a possibilidade, eu acho que chega para Flamengo e Palmeiras. Coincidimos todos, então, hein? Coincidimos todos, porque eu também acho que, diante do que a gente tem de informação hoje, no dia 6 de junho de 2023, repetindo, né? É o que a gente sabe. E é o histórico dos clubes que vem decidindo praticamente tudo nas últimas temporadas, com o Atlético Mineiro em algumas ocasiões, com o próprio Furacão em outras ocasiões, mas os 2 principais clubes e times que estão decidindo tudo no futebol brasileiro são Flamengo e Palmeiras. Então, coincidimos, hein? Coincidimos no nosso palpitão da final. Agora é só tirar aquele todos print. Muito clichê, né? Vamos ser sinceros, né, Razão? Jogamos na retranca, cautelosos ali, apostando nos favoritos. Ninguém aqui se arriscou para... Não lançou nenhum contra-ataquezinho ali pela ponta direita. Nada. Ali foi exótico. 2 linhas de 4... É aquele padrãozinho 4-4-2 ali, padrão, só para jogar na retranca, na segurança, bola de segurança. Achamos todos, então, no palpitômetro aqui do All Sport,
que teremos essa grande... Seria uma final gigantesca, hein? Claro que é só um exercício de imaginação. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal do All Sport aqui. Muita gente comentando, claro. Pati Souza achando que o Corinthians vai longe. O Lucas Santos... Como é que é? O Corinthians pode ir. O Corinthians, assim, é um time de Copa do Brasil muito bem, mesmo quando tá mal. Ele demonstrou isso contra o Atlético, pô. Verdade, é verdade. O mata-mata, ele iguala as coisas, gente. Pode acontecer qualquer coisa. Num dia, um desfalque de última hora, um cartão vermelho, um pênalti, um lance, uma falta. Tudo, cada detalhe no jogo de mata-mata. Um VAR, né? Um VAR, uma linha tracejada aqui, para lá, 1 centímetro aqui, outro para cá. O Bolênio está falando aqui, o Flamengo passaria tranquilo do Grêmio, mas não tem como passar do Atlético. Furacão está lembrando dos confrontos que fizeram recentemente. O Erlândio Mota está dizendo, Flamengo e Corinthians na final. O José Geraldo falando sobre o adversário do América, que na visão dele seria dos mais acessíveis, dos que poderiam ter sido sorteados, enfrentando o Corinthians. Bom, acabou de mostrar no Brasileirão que sabe como é que é o caminho, sim, mas o próprio Santos e Bahia já mostrou o contrário também, né? O Santos venceu o Bahia no Brasileirão 3-0 na Vila e na Copa do Brasil o Bahia passou. Muda completamente a história, não tem jeito, mata-mata é algo muito diferente. Na opinião da maioria, então, da nossa enquete aqui, confronto mais equilibrado que foi sorteado, Palmeiras e São Paulo com 43% dos votos, Flamengo e Atlético Paranaense depois com 36%, Corinthians e América com 14%, e para fechar, Grêmio e Bahia com 6%. Lembrando mais uma vez, então, os mandos já definidos, o Corinthians decidindo a segunda na Neoquímica Arena, o Palmeiras decidindo a segunda no Allianz Parque, o Atlético Paranaense vai decidir na Arena da Baixada contra a equipe do Flamengo e o Grêmio também decidindo em casa contra o Bahia na Arena do Grêmio. Você ligado com a gente aqui nas nossas plataformas do All Sport, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar a notificação para você sempre ser impactado pelos conteúdos da nossa programação. As quartas de finais, só daqui a um mês, hein, gente? Semanas dos dias 5 e 12 de julho, vai ser definido depois exatamente o desmembramento de cada uma dessas datas, principalmente pela questão dos confrontos em São Paulo, para não ter aquele problema tanto de televisão, para decidir qual vai ser o jogo que vai ser transmitido, quanto também de segurança, para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido. Casão, muito obrigado pela parceria mais uma vez aqui no All Sport, viu? Valeu, Marcelo, valeu, Rodrigo, foi legal. Vamos ver aí se a gente acerta alguma coisa, né? Vamos ver. Acho que a gente vai quebrar. A gente pode quebrar a cara também, mas tudo bem. A gente quebra a cara juntos. Estamos unidos. Exatamente. Seja como for, estaremos unidos, Rodrigo Marques. E aí põe todas aquelas carinhas aqui, tá vendo? Olha o que... Já faz aquele corte. Quando tiver a final, sei lá, São Paulo e Grêmio ali, os gremistas e os São Paulinos falando assim, aqui ninguém acreditou no São Paulo e no Grêmio e tal. Exatamente.